Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Um dos temas mais desafiadores para o Ministério Público nas áreas do meio ambiente e dos direitos humanos é a acumulação de animais domésticos. Através de um projeto, a instituição busca promover uma reflexão sobre as melhores formas de enfrentamento do tema para estabelecer um roteiro de atuação. Portanto, para falar sobre acumuladores de animais, convidamos a promotora de justiça da especializada do meio ambiente da capital, Annelise Steigleder. Doutora Annelise, quero dizer que é um prazer tê-la aqui conosco no programa. Como gerente desse projeto no âmbito do Ministério Público, doutora Annelise, eu gostaria que falasse sobre esse comportamento que gera prejuízos emocionais, sociais, financeiros para o acumulador e até mesmo para os seus familiares. O prazer é meu de estar aqui nesse programa e realmente é um assunto muito relevante, muito desafiador e que geralmente passa desapercebido por nós, né? Porque esses acumuladores muitas vezes são vistos como benfeitores para os animais. São aquelas pessoas que muitas vezes começaram recolhendo um cachorro, um gatinho, né? E daqui a pouco essas pessoas estão lá com 100 animais, né? Que consomem todo o seu tempo, todos os seus recursos financeiros, vivendo em condições muito precárias. Geralmente são pessoas assim que já romperam com muitos vínculos com os seus familiares, que já não suportam mais ver aquele indivíduo às voltas com os animais 24 horas por dia. Então o Ministério Público, diante de tantas demandas que começaram a aportar na nossa promotoria e também na Promotoria de Direitos Humanos, está desenvolvendo um projeto para enfrentamento interdisciplinar do problema dos acumuladores, porque o que nós observamos é que esse assunto ele não pode ser tratado somente sob a perspectiva do bem-estar animal. Muitas vezes o aspecto mais importante é justamente a condição psíquica, afetiva daquele indivíduo que está naquela conduta compulsiva de recolher os animais da rua, não consegue parar de fazer isso. Então essa pessoa ela fica num quadro de muita vulnerabilidade social e emocional, de tal maneira que a Promotoria de Direitos Humanos tem sido muito parceira nesse trabalho e tem então apoiado assim, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto mesmo. Então, para que essa pessoa possa receber o total atendimento médico, psicológico, para que ela possa se recuperar mesmo, né? Para que ela trate essa compulsão pela acumulação de animais e, de outro lado, os próprios animais eles possam também ser bem acolhidos e bem tratados. Porque é muito importante que a sociedade tenha clareza de que a acumulação de animais ela é um problema para o próprio animal. Aquele animal ele vai ficar confinado num espaço muito restrito, geralmente um local com problemas graves de higiene, né, disputando esse espaço, disputando o alimento com outros animais. Então, o animal ali ele fica geralmente numa situação de maus tratos, né? Então quem pensa assim, eu vou deixar esse meu cachorrinho aqui, esse cachorrinho lá na dona fulana, porque ela está protegendo animais. Na verdade a pessoa está desconhecendo que essa senhora ela está sofrendo muito, então ela não tem condições de recolher mais nenhum animal e o próprio animal ali não vai ficar bem, porque ele vai competir, ele vai ficar num ambiente superlotado. Claro, realmente esse tema é muito intrigante, até mesmo agora dá para as pessoas assistirem, são várias as reportagens, vários os documentários que estão sendo feitos em emissoras de TV, colocando justamente a questão dos acumuladores de animais. Por isso eu gostaria que a técnica exibisse agora um vídeo produzido pela própria promotora de justiça que flagrou uma senhora exatamente nessa situação de acumulação de animais domésticos. Por favor. A senhora repete para mim, hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto, nós estamos aqui com a dona Maria Di, com a Márcia também da Seda, fazendo aqui uma averiguação do número de animais no nosso inquérito civil. E a dona Maria Di está dizendo que dorme aqui em cima dessa mesa, que aqui é o lugar onde ela cozinha.
A senhora estava me contando, dona Maria Dico, como é que foi agora na chuva mesmo que a senhora estava me falando? Não, é que na chuva não limpar ele direito. E hoje, agora ontem, hoje parou de chover para juntar cocô lá no fundo. Aí já tem um montão, botei ela de manhã. E agora de tarde eu vou... Aí... E quem é que lhe ajuda, dona Maria Dico? A senhora tem ajuda de alguém atualmente ou não? Para ajudar na limpeza, não. Eu tenho só na ração e na veterinária. É por isso que eu estou pedindo socorro para eles, porque eu não tenho mais onde ir. Eu não estou dando conta deles. É verdade. Não estou esperando a gente conseguir doar eles para ele vir, porque vai estar velhinho, quer te deixar bem. Então não dá jeito, mas não é eu que não dá jeito, eles não entendem. Não é eu que não dou jeito. Aí, daí pra deixar claro pra ti, senão daqui a pouco o pai mora, tu fica sem casa com um monte de bicho, que a casa tá caindo. Diante dessas cenas flagradas, doutora Anelise, o que a senhora pode dizer dessa senhora, como ficou a situação dessa mulher que acumula cachorros em sua casa? Bom, essa senhora é uma idosa, né? Então ela vive numa condição muito precária. A casa dela ficou reduzida à condição de ruína, como vocês puderam ver. Os familiares não têm condições econômicas de dar conta da destinação desses animais e ela vivencia um conflito de vizinhança muito intenso, porque esses animais geram um problema de ruído, problema de mau cheiro. Então os vizinhos, eles também não suportam mais a situação. Então a gente tem ali um problema assim muito grave, porque é conflito de vizinhança, com ruído, com odores, é o problema dela, idosa, numa condição de muita vulnerabilidade social, sem atendimento médico adequado, sem atendimento psicológico, né? E ainda o problema do bem-estar dos animais, que vocês podem perceber, é uma situação muito precária ali. Então o que a promotoria fez? Ajuizou, em conjunto com a Promotoria de Direitos Humanos, uma ação civil pública em defesa da senhora, né? Ela, na verdade, é beneficiária da ação civil pública, para que o município de Porto Alegre possa, então, alcançar para ela o atendimento médico, psiquiátrico, psicológico adequado para tratar a compulsão, né? Para que ela possa receber da rede pública um tratamento compatível com o quadro que ela vivencia hoje. E que, ao mesmo tempo, a prefeitura promova o abrigamento desses animais que estão ali, para que ela possa, né, restaurar o seu ambiente residencial. Né, porque ela dorme em cima de uma mesa muito precária, ela não tem um local de alimentação, ela não tem mais um banheiro. Então, então assim, é uma ação civil pública que recebeu antecipação de tutela. Então a juíza, que atua na 10ª Vara da Fazenda Pública, ela deferiu o prazo pedido pelo Ministério Público de 60 dias. É bem recente essa renovação da antecipação de tutela, para que o município, então, promova o recolhimento desses animais todos, né? E encaminhe ela, então, para um atendimento médico, psiquiátrico, enfim. E eu queria também registrar que esse caso não é o único. Infelizmente, nós temos muitas pessoas vivenciando esse tipo de situação. E o que nos intrigou mais em toda essa caminhada, né, diante desses quadros, é que não são só pessoas de baixa renda, como é o caso dessa senhora. Nós temos pessoas das mais variadas classes sociais vivenciando esse tipo de conflituosidade. Então, claro, na Promotoria de Meio Ambiente, na Promotoria de Direitos Humanos, geralmente isso chega mais a partir de demandas dos vizinhos, incomodados com o cheiro, enfim, ou familiares que não sabem mais o que fazer com a sua mãe idosa, com seu pai idoso, né? Mas é um problema muito grave na sociedade e que demanda uma solução interdisciplinar. A gente já teve a oportunidade de conversar com vários especialistas, professores da Universidade Federal, médicos, psiquiatras, veterinários, e para quem é do direito a gente sempre pensa assim, bom, mas então qual é a fórmula, né? Qual é o remedinho que a pessoa vai poder tomar, qual é o tratamento, né?
e não existe uma única alternativa. O trabalho ele tem que ser realmente um trabalho integrado. Claro, mais ou menos a senhora já adiantou, essas reclamações geralmente chegam então por vizinhos, por moradores da redondeza, e mais, eu gostaria de saber se são muitos inquéritos instaurados na sua promotoria e também ações ajuizadas dentro dessa matéria. Nós temos 3 ações ajuizadas até o momento envolvendo especificamente essa situação de acumulação, né? Uma delas, inclusive, já teve uma solução bastante adequada, que era um senhor lá da Restinga, que tinha muitos animais, perto de 200 animais, e aí também, através da ação judicial, o município recolheu os animais, encaminhou esse senhor para o atendimento médico, mas agora, nesse caso, que também é um caso que teve uma solução bem recente, a dúvida que fica é justamente como vai ser o dia seguinte, o dia de amanhã. Será que ele vai conseguir se inibir no sentido de seguir recolhendo os animais? Qual vai ser o tratamento que a prefeitura vai seguir disponibilizando para que ele consiga dar conta de não recolher mais os animais? Isso é uma dúvida que sempre nos fica, né? Então nós temos 3 ações ajuizadas, nós temos mais uns 10 inquéritos civis públicos instaurados, sendo que a Promotoria de Direitos Humanos também tem alguns inquéritos envolvendo o assunto. E temos ainda a notícia de que a Secretaria de Direitos dos Animais de Porto Alegre tem cerca de 70 casos que vem procurando resolver na esfera administrativa. Porque realmente nós temos a compreensão de que a SEDA, que é a Secretaria de Porto Alegre, ela vem atuando no limite das forças, né? Ou seja, o que ela costuma fazer? Ela procura castrar os animais, ela chipa os animais para poder identificá-los todos, ela tem feito as vacinas nos animais, mas ela não tem condições de abrigar todos, porque o custo de abrigamento é em torno de R$10 por dia por animal. Então, se a gente for jogar isso no orçamento público, a gente tem a clareza de que é um valor para a prefeitura realmente muito alto. E Porto Alegre não tem uma política pública de abrigamento de animais domésticos. Então, mas ao mesmo tempo, aí, puxando para o outro lado, e por isso a complexidade do assunto, tem casos limite, né, onde o não recolhimento importa uma violação muito grave do direito fundamental daquela pessoa. Claro. Então a gente vivencia assim, um espaço de grande conflito, né? Assim, bom, o que fazer? Claro. Por essas imagens que a senhora registrou na casa dessa acumuladora de animais, creio que dá para entender como é essa situação de um acumulador. Geralmente os animais ficam doentes, sofrem maus tratos, e também o acumulador ele não entende, digamos assim, que ele esteja praticando um dolo. Ele acha que está sim, praticando uma missão para o bem-estar desse animal. É correta essa tua perspectiva, porque na verdade a gente tem um crime de maus tratos na Lei 9.605 e se poderia pensar, né, que como os animais muitas vezes estão numa situação de superlotação, com alimento racionado, um agredindo o outro ali, é um quadro de maus tratos. Mas aquele acumulador, ele não age com a intenção de maltratar. E o crime da Lei 9.605, ele é um crime que existe somente na forma dolosa. Então, pressupõe a intenção de praticar os maus tratos, o abuso, a violação do animal. Então, por isso que a gente não tem enfrentado esses assuntos pela via do direito penal. Claro. A gente tem atuado isso no âmbito civil. Então, ação civil pública, especialmente. E um termo de ajustamento de conduta nesses casos, ele é eficiente ou não? Ele é eficiente quando a gente consegue atuar numa fase bem precoce, né? Quando o acumulador ainda tem um número relativamente reduzido de animais. Então, se a gente consegue identificar que aquela pessoa é uma pessoa que está consciente, né? Ela tem uma capacidade civil ainda, né? Ela tem condições de se autogerenciar, ela entende o que está acontecendo e ela tem ainda um número reduzido de animais, aí essa pessoa consegue assumir esse compromisso com o Ministério Público de reduzir progressivamente o número de animais. Aí ela aceita a intervenção da SEDA para que a SEDA castre os animais, atue ali para realmente reduzir o número de animais. Agora, por outro lado, quando a gente tem
situação de descontrole, né? Então já se passaram dos 50, 60 animais, aí o custo disso fica muito alto. A pessoa não tem recursos próprios para dar conta dos animais. E há casos, doutora Annelise, em que o acumulador se recusa a sair de casa, se nega a entregar os animais, ou seja, ele não aceita qualquer tipo de auxílio, até mesmo do Estado? Isso também é uma realidade, né? E aí eu queria desdobrar essa tua pergunta em duas partes. A primeira parte é justamente esse aspecto de ele se recusar de sair de casa, inclusive para receber o atendimento da rede pública. A gente vivenciou essa situação com o senhor que mora lá na Restinga, enfim. Ele tinha 170 cães e mais um número indeterminado de gatos, e ele não saía de casa para ir no posto de saúde receber o atendimento psicológico que lhe fora disponibilizado, porque ele dizia que se ele saísse, os animais iam se matar, o que é bem provável, porque o espaço era realmente muito pequeno. Então ele não saía dali, e isso desencadeou a necessidade da prefeitura definir um programa de atendimento domiciliar para ele. Durante um tempo ele foi atendido no portão da casa, na calçada, né, para que ele pudesse receber algum atendimento. Então isso realmente é um problema. E o outro problema que a pergunta indaga é justamente a questão de entregar, né, os animais. Isso é muito traumático na maior parte das vezes. Então isso pressupõe um trabalho anterior, estabelecendo-se esse vínculo com o acumulador. Então a equipe de saúde que atende o acumulador, ela precisa criar um vínculo de confiança com o acumulador para que ele perceba que ele precisa desapegar dos animais, que ele precisa, inclusive pelo bem dos animais, entregar os animais para que eles possam ser adotados. Um dos temores que os acumuladores costumam ter é que esses animais sejam eutanasiados, né? Sejam exterminados. Só que essa política pública de extermínio, que realmente era uma política vigente até alguns anos atrás, hoje ela não existe mais. Nós temos uma lei estadual que proíbe a eutanásia de animais saudáveis. Ou seja, a eutanásia é uma situação muito restrita, que os veterinários vão optar por isso numa condição limite, se os animais estiverem realmente numa condição de doença irreversível. Então, esse medo dos acumuladores, de que se eles entregarem os animais, eles vão para a carrocinha, né, e vão ser mortos, não é mais uma realidade, né? Por isso, esse trabalho de convencimento, de apaziguamento que a rede pública de saúde precisa realizar com o acumulador, para que então a SEDA possa entrar e tratar dos animais, é indispensável. Claro, e para assegurar, digamos assim, a proteção desses animais e principalmente a dignidade da pessoa humana, é preciso uma rede de atuação muito forte nessa área. Exatamente, né? Então agora o Ministério Público ele está procurando estabelecer com a Secretaria de Direitos Animais de Porto Alegre e com alguma instituição de pesquisa aqui da cidade, alguma universidade, a firmatura de um convênio de cooperação para que se possa pensar de maneira interinstitucional e interdisciplinar um modelo de intervenção adequado para esse tipo de caso. Nós estamos em tratativas, então, atualmente com o IBGEM, né, que tem uma faculdade de psicologia, conta ali dentro dessa faculdade com uma médica veterinária que também tem formação na área da psicologia, que é a doutora Ceres Faraco, para que se possa, junto com a SEDA, planejar uma forma de intervenção nesses casos, para que se possa saber, assim, bom, se é um caso bem incipiente, são poucos animais, mas o perfil do indivíduo é de acumulador, o que fazer? Tá? Aí se é um caso que já está mais avançado, já tem um número maior de animais, então a gente quer ter como um produto desse programa um modelo, assim, diretrizes de intervenção nos casos de acumulação de animais, para que isso possa nortear a atuação do Ministério Público e também do município e, quem sabe, servir de modelo para os demais municípios brasileiros, porque vai ser um trabalho inédito este. Tá? Eu fiz uma pesquisa bem ampla no Brasil para saber se já havia algum tipo de trabalho produzido, alguma dissertação, enfim, algum trabalho para dar conta disso aí, e ainda não existe.
Então, a gente retirou alguma referência nos Estados Unidos, onde esse distúrbio é chamado de hoarding e já conta, inclusive, com algum tipo de protocolo de intervenção. Mas para o Brasil, a gente ainda não tem um modelo que possa nortear a atuação do Ministério Público. Eu até pensei que em Curitiba tivesse alguma experiência nesse sentido. Em Curitiba, eles têm, dentro da Secretaria de Saúde, um veterinário que é muito especializado nesse assunto, mas ainda não tem essa parceria com o Ministério Público, para que se possa pensar em conjunto, juntando o Ministério Público do Meio Ambiente, Direitos Humanos, a Prefeitura. Então, é esse caráter assim, global e interinstitucional que nós queremos dar para o trabalho. Claro, o Ministério Público vai precisar muito de parceiros, né, para atuar nessa área de acumuladores de animais. Mas como está a estrutura do Ministério Público atualmente para isso? Bem, o Ministério Público, ele conta com 2 assistentes sociais que têm nos auxiliado quando a gente se depara com uma demanda dessas. Então, tem feito visitas domiciliares para que a gente possa, ter a clareza do quadro de vulnerabilidade daquele indivíduo, né? E tem um serviço biomédico, então muitas vezes os médicos psiquiatras do nosso quadro, eles também podem ir na casa da pessoa para verificar se a pessoa é capaz ou não, porque muitas vezes a incapacidade vai demandar intervenção jurídica para que esse indivíduo seja interditado. Então a gente conta nos nossos quadros com psiquiatra para dar apoio quanto a essa necessidade de interdição ou não. Só que, por outro lado, o Ministério Público ele não vai ter condições de ele próprio desenhar esse projeto, né, planejar esse projeto. É um trabalho que envolve uma especialização maior, né, do que os nossos próprios profissionais têm condições de realizar, né, de poder mergulhar mesmo no distúrbio de acumulação e pensar assim, realmente planos de intervenção. Além disso, nós não temos médico veterinário, então, para também pensar na abordagem do encaminhamento do animal. Então, por isso, a parceria é muito importante, essa parceria com alguma instituição de pesquisa, porque aí nós vamos ter pessoas que vão estar dedicadas realmente a pensar sobre esse problema. A própria prefeitura, embora tenha equipes interdisciplinares nas variadas secretarias, ela não vai ter tempo assim, de ficar ali mergulhada na pesquisa, enfim, pensando só sobre isso. Então, por isso que a parceria, através do termo de cooperação, eu espero seja muito produtiva. Claro. E qual a sua expectativa sobre esse projeto no âmbito do Ministério Público Gaúcho? Bom, a minha expectativa é que no início de 2015, então, a gente possa firmar esse termo de cooperação com o IBGEM e com a SEDA, para que se possa, então, no curso de 2015, ter assim, um diagnóstico, primeiro, de toda a situação de acumulação no município de Porto Alegre e já a definição de um protocolo de intervenção, para que as promotorias do Rio Grande do Sul e também a Prefeitura, primeiro de Porto Alegre, depois as demais, também possam saber como se portar em relação a isso, né? Agora, eu gostaria de lhe dar os parabéns, porque a senhora trouxe à tona, digamos assim, um problema que às vezes muitas pessoas não enxergam, que é o descaso dos animais, os maus tratos com os animais e também problemas sobre a dignidade da pessoa humana. São pessoas que ficam ali tratando desses animais, mas muitas vezes passam por problemas emocionais, problemas financeiros e não sabem como resolvê-los. Eu agradeço, né, e chamo a atenção da sociedade assim, para o assunto, né, porque essas pessoas elas costumam permanecer invisíveis. E as pessoas começam a se incomodar com o cheiro dos animais, com os latidos dos animais. Então, essas pessoas elas se transformam num problema social, né? E, na verdade, essas pessoas, de alguma forma, elas estão desempenhando essa função de cuidadores dos animais. Isso também tem que ser visto. Então, nós temos que ter solidariedade para com essas pessoas. E dentro do Ministério Público, nós também temos que
tocar o nosso coração por esse problema e atuar de uma forma mais efetiva, de ir ao encontro dessas pessoas com políticas que realmente possam resolver a situação delas, né? Porque muitas vezes o promotor, ele oficia para cá, oficia para lá, né? Mas ele nem sabe muitas vezes o que vai dar certo, para quem ele tem que pedir o quê, né? Então, eu penso que esse projeto ele vai permitir que o promotor também consiga entender melhor a situação e possa ter uma atuação mais específica, né? Bom, eu preciso ter tais profissionais, essa pessoa precisa de tal atendimento, né? E tentar, então, ir ao encontro dessa pessoa, né? De uma forma mais preocupada mesmo com aquela pessoa, para que aquilo perdure e não fique só assim no plano, né, do processo ou do inquérito civil. Ok, promotora de justiça Annelise Steigleder, que atua na especializada do meio ambiente da capital. Mais uma vez, eu agradeço sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Obrigada. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!